Amém. Amen. Aleluia. Amen. Ontem comecei um subtema que também não estava previsto. Deus me inspirou ontem. Lobi na bandaki sous thème ezaki peut profiter, Dieu m'a inspiré. Depois do domingo de falar de 10 verdades acerca da guerra da representação. Après kolobela les 10 vérités à propos de guerre de représentation. O nosso capítulo de base, 1 Samuel capítulo 17. Chapitre de base na biso eza 1 Samuel 17. Vocês devem entender nessa primeira edição que é intitulado Vencendo as Guerras da Vida. Il faut comprendre la première édition où eza vaincre le bataille de la vie. Amém. Amen. Tiramos como subtema uma das guerras da vida é a guerra da representação. Tozui lokola sous thème moko ya ba guerre ya vie, la guerre de représentation. No verso 9 de 1 Samuel 17, La version 9, il y a 1 Samuel 17. Golias diz Goliath a lobi. para que Israel escolhe alguém Israël ba pona mutu moko que vai lhe representar. oya ko représenter bango. Aleluia. Amen. E ele se apontou, se candidatou como representante dos filisteus. Et Goliath a porté garant comme candidat na ngambo ya ba Philistins. E Israel deveria apresentar também candidato. Israël il fallait pas présenter candidat. E essa guerra era uma guerra coletiva. Et cette guerre ezalaki guerre moko collectif. David não estava aí a lutar na sua conta. David Era para a conta da sua nação. David akenai kobunda na compte na ye te mais pour la nation. Uma das coisas que eu chamei a vossa atenção, Moko ya makambo na bendaki attention. eu disse, Alobaki a guerra da representação la guerre de représentation determina détermine que tipo de futuro que a tua família vai ter. quel type ya future famille na yo ko kozala nango. Aqui chamei a atenção de cada de nós Ah na bendi attention moko da responsabilidade ya responsabilité que cada está carregando. oyo mutu na mutu azo. Deixa-me entrar as coisas que eu vou pregar hoje. Tikana kota makambo na zo. Operação identifica todos os representantes, Opération identifier tous les représentants. seja do diabo ou de Deus. Basala ya diable to ya nzambe. Fala comigo, identifica. Bananga identifier. Não estou ouvindo nada aqui. Identifier. Operação identifica Opération identifier todos os representantes, tous les représentants. seja de diabo Basa na ngambo ya diable ou seja os de Deus. to na ngambo ya nzambe. Josué 5, verso 13, 14. Josué 5, 13, 14. Ninguém vence a batalha da representação se primeiro não identificou quem é o representante que ele vai enfrentar. Mototia kolonga guerre ya représentation, ceux qui a identifié des représentants oya so représenter bango. Que ele vai enfrentar. Oyo ye a ko affronter. Vamos lá. Josué capítulo 5, 13, 14. Josué 5, 13, 14. Josué 5, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, quando Josué se encontrava perto de Jericó, viu à sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão de Josué, aproximou e perguntou-lhe: Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Tu és Dos nossos dos nossos ou dos dos nossos inimigos? Pergunta o teu irmão que está ao teu lado. És o nosso ou dos nossos inimigos? Tunande kwa za pembeni na yo, ozaya biso to ya ba ennemi na biso. Ele fala, já estou pronto para combater. Et ça il naza prêt déjà ya ko combattre. Não, você não falaste bem. Ele fala, eu estou preparado. Lobana ina sa préparé. Eu estou em guerra.
naza na guerre. 14. Ele respondeu: nenhuma coisa nem outra. Eu estou aqui como chefe do exército do Senhor. Mekayakatakoria. Perante isto, Josué inclinou-se até o chão. Perante isto, Josué inclinou-se até o chão e perguntou-lhe: que tem o nome do Senhor a dizer a este seu servo? Verso 15. Então o chefe do exército do Senhor respondeu: descalça-te, porque é santo o lugar onde estás. Assim Josué o fez. Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor em Lingala. Mokolo moko Josué azalaki pene ya Jericho. Na mbala moko amoni moto moko atelemi liboso na ye. Asimbi mbeli na liboko. Josué apusani epai na ye. Pe atuni ye: ozali moto na biso to moto ya banguna na biso. Amen. Soka nokona mama. Amen. Tuna mningona na lingala. Oza muntu na biso. Pergunta-lhe: és nosso ou és deles? No yozo tuna tundilo za na. Não estás a perguntar como se Tuna não ye tivesse ozaya aqui. biso. Pergunta-lhe: és nosso? Ozaya firme. És da MIFA? Ozaya église. És da igreja? To osaka ya bango. Ou você é deles? Essa pergunta é muito séria, não estamos a rir. Question est très Josué não sérieuse. fez essa pergunta com gentileza. Josué sali question na gentillité. Vocês estão a rir. Ozoseka, Sempre leva as coisas assim a brincar. ozomamakamuka na koseka. Essa pergunta é muito séria. Question est sérieuse. Toda hora não é hora de rir. Nyonso na Temos ere ya 4 koseka. semanas de vencer as guerras do quê? De vida. Toza na 4 E semaines. quando há guerra, não é brincadeira. Lorsqu'il y a guerre, il n'y a pas de blague. Quando há guerra, a coisa é muito séria. Tango guerre eza makambo eza sérieux. Porque a tua vida está em risco, Pour vie na yo eza en a risque. sua família também está em risco. Les familles eza en risque. Eu quero que a igreja, Alingi que église, cada membro, cada homem de Deus, chaque membre et chaque homme de Dieu, leva essa coisa com muita seriedade. Está vendo como eu estou pregando? Estou a falar, não estou a brincar. nazo teya nazo sakana te, nazo zelo silisa ponga na Oui, continue. vas-y comme tu veux qu'elle chaque jour. Alléluia. Amen. Então é muito importante Alors c'est très que important a nossa atitude que attitude na biso deve mudar. est changée. Esse amém é muito fraco. Amen. E eu quero que cada de nós toma brincadeira e coloca ao lado. Nalingi mutu nyonso azwa baje atia pembeni. Deve tirar a legeridade. Longola légèreté. Nós fazemos coisas com toda brincadeira. Tosalaka makambo toujours na Coisas baje. sérias. Makambo eza Aonde sérieux. que se fala da guerra significa haverá derramamento de sangue. Esika bazolobela guerre, c'est-à-dire il y aura écoulement de sang. Quando Golias diz: Tango Goliath se alobi, o vosso representante eu lhe matar, não está a brincar. soki représentant na binonga na bomi azosakana te. Não é guerra de brincadeira. Eza guerre ya baje te. É a guerra de morte ou a vida. Eza guerre ya mort ou ya vie. Eu disse: Nalobi, ninguém vence a guerra da representação mutu te akolonga guerre ya représentation. se primeiro não localizou quem é o representante que você vai enfrentar. Soki nano localisé te nani représentant oyo ko affronter. A Bíblia diz que Josué estava perto de Jericó. Bible lobi Joshua azaki pembeni ya Jericho. Aleluia. Amen. Estava aproximado de Jericó. Bandai ko pusana na Jericho. Em Jericó está aí fazer o quê? Na Jericho azoke no sala nini? Era para combater. Eza po akeno ko bunda. Em Jericó está aí fazer o quê? Na Jericho azoke no sala Ele nini? deveria enfrentar as barreiras. Il fallait affronter ma barrière. Oi, Isabel, tira esse micro, por favor. Será que alguém está comigo aqui? Amen.
Alléluia. Amen. Ele estava preparado. Azaki préparé. Tudo estava feito. Nyonso esalemaki. O exército estava preparado. Armée zaki Ele préparé. próprio como líder estava preparado. Yemoko comme leader Porque était préparé. Jerico Parce que não Jéricho tinha entrada, Zaki na não tinha entrée, saída. Zaki na E sortie. Deus disse a Josué: Zamba lobi na você Josué, vai tomar posse dessa cidade. Yoko soit possession ya ville Quando oyo. ele estava próximo de Kama zaki entrar prêt à kokota, e atacar, ya kuattaquer, viu homem. amoni Que mutu. Deus te abre os olhos. Zamba fongola Quando yo você biso. está preparado a casar, Lorsque vous avez préparé à quando você está Kobala, preparado a vous pregar, avez préparé à quando você está côté, preparado vous avez a ir préparé, vender, ya okendo aí teka, estudar, okendo tanga, que Deus te abre os olhos. Zamba fongola yo Quem é biso. o homem que está à frente de você? Nani mobali oyo aza liboso na yo, mutu aza liboso na yo. Josué viu homem, Joshua amoni un homme. disse: não, aqui não tinha ninguém. Alobi mutu azalaki te. Eu conheço aonde que eu coloquei o meu soldado. Nayebi esika natiaki basoldat na nga. E esse aqui está vindo de onde? E oyo awuti wa. Ele aproximou-se medo de nada. Apusani sans kobanga. Lhe perguntou: Atuni ye. és do nosso Oza ya biso ou dos nossos inimigos? to ya baennemi na biso. Fala no teu irmão, se identifica. Loba na moninga aza pembe non s'identifier. Não, você não está falando. S'identifier. Essa é a semana. Oyo eza semaine. Aleluia. Esse mês Mois oyo. é mês de resgate de valores. Eza mois ya rachat ya bavaleur. Aleluia. Amen. Tem que descobrir Il faut découvrir quem representa quem. nani azo représenter nani. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzamba Por pa. que Josué perguntou? Por que Josué queria identificar a pessoa que estava à frente dele? Mpo na nini Joshua alingaki aidentifier mutu azalaki pembeni na ye? Algumas razões, escreve rápido. Comment quelques raisons? Por que Josué fez essa pergunta? Mpo na nini Joshua atunaki mutu na Era oyo? claramente, Ezalaki clair, ele queria identificar a pessoa. ye alingaki aidentifier mutu. Quando alguém de DEFO da imigração quer te identificar, te pergunta quem é o Senhor. Há outra linguagem que diz se identifica. Soki mutu ya immigration apusani pembeni no azoluka tuna baquestion, c'est-à-dire aza na besoin os'identifier. Não, às vezes faz a pergunta, Ntango mosusu batuna na question, se identifica. identifiez-vous. A pessoa só conhece como que se chama. Bato mingi bayebi kaka A kombo na pessoa nani. só conhece essa frase. Bayebi kaka phrase wana. Como que se chama? Bakombo na yo nani? Ali quero então te perguntar para se identificar. Wana bazotuna yo mpo Mas s'identifier. há outro português, homem de imigração, só te pergunta, se identifica. Eza na bato mosusu na portugais na immigration kotuna yo s'identifier. O que? Se identifica. S'identifier. Significa quem é o Senhor. Nikoba oza nani? Pode explicar, tu és de que província? Oza de quelle Como que se province? chama? Kombo na yo nani? Aleluia. Amen. És casado, solteiro? Oza marié, célibataire. Queremos te conhecer. Tolingi toyeba yo. Aleluia. Amém. Amém. A primeira razão, Première raison, por que Josué lhe perguntou? mpo na nini Joshua Porque atunaki yo? Josué Parce que Josué não queria confundir o seu inimigo. alingaki te akonfondre ennemi na ye. Devemos identificar Il faut to identifier para não confundir mpo to confondre te o inimigo ennemi no lugar do amigo. na esika ya mi. Até bolobi amém. Segunda razão, Deuxième raison, quando Josué disse, és de nosso ou deles, ntango Joshua atuni oza ya biso to ya bango, ele não queria ye alingaki te se confiar kose confier a alguém que representa os inimigos. na mutu oyo azorepresente baennemi. Esse é o erro que nós estamos a cometer. Oyo eza erreur tozokommettre. Aleluia. Depositar a nossa confiança. Déposer notre confiance, Confiar em alguém kose confier na que mutu você está pensando é amigo, yo ozokanisa aza ami, que é colega, Essa colega. afinal é representante soki aza représentant do diabo. ya diable. Não esquece. Kobosana te Em todos os níveis na baniveau nyonso temos representante de Deus e representante do diabo. toza na barepresente ya nzambe mpe ya diable. Repito. Na répété, Em todos os níveis na chaque niveau
temos dois tipos de representantes. Nous en a deux types, il y a des Ou représentants. você representa o diabo, Soit tu représentes le diable, o mundo das trevas, monde de ténèbres, ou está a representar o mundo de Deus, da luz. tu représentes le monde de la lumière, monde de l'ensemble. Aleluia. Amen. Daniel sabia, Daniel a yeba tinha esse conhecimento, azaki na quem connaissance. ele estava a representar em Babilônia. Nani azaki ko représenter na kati ya Babylone. E Daniel sabia, Et Daniel savait, todos os seus ma colegas collègue na ye nyonso, do serviço ya service, não era da bazalaki, sua família. ya famille na ye te. Fala um termo confiança. Lobana ndeko na yo Quando confiance. ele lhe perguntou, Tangu ya tuniye, és de nós ou deles? oza ya biso to ya bango. Porque eu não quero te dar confiança. Pour nga peso confiance te. Não vou perder o meu tempo. Na ko perdre tante, Não vou te dar as minhas na ko informações. peso ba Não information vou te te. contar da nossa família. Na ko konto te na Não vou te famille. falar o que é que estamos a fazer em Jerico. Na ko loba no te ni to que ça na Jericho. Porque eu não tenho quem é você. Não Pour na sabe. yebi te yo za nani vraiment. A terceira razão. Troisième raison, Quando ele lhe faz essa pergunta, tangu ya tuniye question oyo, porque ele não queria também combater homem que fazia parte da sua família. parce que alingaki te abundisa mutu azo faire part ya famille na ye. Eu estou a falar bem. Azoloba bien. Não é só identificar os inimigos. Ezaka te ko identifier ba Estou ennemi. falando, identifica todos os representantes. Nazoloba o identifier tous les représentants. Os de Deus Oya nzambe e os dos inimigos. na oya ba ennemi. Por quê? Pona nini? Eu falei de confusão. Nalobaki na confusion. Muitas pessoas Batu mingi combateram pessoas que vieram para lhes apoiar. ba combattre batu mingi o bayaki pona ko appuyer bango. Confundiu o seu irmão como seu inimigo. Ba confondre ndeko na ye na ennemi. Alguém está comigo esta noite? Amen. Meu Deus. Me carumandare sopocoria. A minha oração, Prière nanga. que o diabo não te engane. Diable a trompé yo te. Que diabo não te engane. Diable a Que o trompé yo diabo te. não vem te destruir. Diable a ko détruire yo te. Aleluia. Amen. De fazer confusão. Au sala confusion. Não faz isso. Au sala yango te. O que ele queria saber. O yalinga yeba. Eu não quero fazer combate. Não vou combater. Não vou perder balas. Alingi tia perdre babal ba masasi. Aleluia. A pessoa que não é adequada. Na mutu asa adéquat te. Me conta já. Yebisanga Se deja. identifica já. Se identifica Porque déjà. aqui não estamos a fazer brincadeira. Po awa tozo sakana Se te. você não é nosso, não é nosso. Ce que osa ya biso te osa ya biso te. Então já vamos começar nós dois. Alors to banda déjà biso mbale. Quero chamar a atenção Alingi na benda attention. à igreja. Ya église. Muito de nós Mingi na biso. estamos a confundir os adversários Tozo confondre ba adversaire. com nossos próprios irmãos. Na bandeko na biso moko. Como que alguém na igreja, pastor, está combatendo o seu próprio pastor? Comment pasteur na église azo combattre pasteur na ye moko. Membro da igreja, Membre ya église. o seu inimigo, seu pastor. Ennemi na esa pasteur. Alguém de departamento está combatendo o irmão dele do departamento. Mutu boza département moko zo combattre le même frère ya département na A ye. minha oração, Prière nanga. que o diabo Que diable não comece a nos enganar. abanda ko se tromper. Devemos localizar o verdadeiro representante dele. Il faut localiser le véritable représentant na bango. Não estão a falar amém. Posso avançar? Amen. Como que eu descobri? Comment on a découvert? Esse 1 Samuel 17 tem muitas riquezas. É uma escola para o combate espiritual. 1 Samuel 17 eza école richesse pour un combat spirituel. Amém? Amen. O verso 28 Verset 28, até o verso 30. tu as verset 30. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verso 28 a verset 30. 28 à 30. No verso 22, Dans verset 22, David chega para vir visitar os seus irmãos. David a commis pour nous visiter bandeko na ye, Porque foi mandatado. pour batindi ye. David não veio para combate. David a ye ko bunda te. Foi deixar
provisão para os seus irmãos que estavam na guerra. ayekotika provision mpona bandeko baza na Quando guerre. chegou, Ntango akomi encontrou a circunstância, akuti circonstance, encontrou a batalha, akuti bitumba, encontrou o inimigo akuti ennemi, a falar, a koloba, desafiar. kodefie. Davi estava acompanhado. Davi perguntou: mas David atuni, mais quem é este homem? mais oyo aza nani mutu? Esse incircunciso C'est un que circoncis. está nos vender assim. Oyo azofinga biso. Quando alguém Ntango mutu tem a unção aza na de onction representar a família, kwa représenter famille, todos os insultos lhe dá raiva. bainsulte nyonso epesaka ekanda. David não aguentou, David não akokike suportou. A asupporte te. primeira coisa ele pergunta: Première chose atuni, o que dará a pessoa que vai lhe matar? nini bakopesa na moto akoboma ye? Davi começou a se informar. David abandi kosinforme, Aquilo chegou nos ouvidos dos seus irmãos. ekomi na mato ya bandeko na ye. Banda babanda papa. Desde que começaram. Nani bafongola mnoko pa Goliath te. Nunca abriram a boca no Golias. Babaluki ele petit frère. Oye kosala nini? Ali virá contra o seu irmão menor. Koswana kaka biso na biso. Vieste fazer que não só discutimos entre nós. Goliath alobaka chaque jour 40 Golias jours. fala todos os dias. Kolonini bokenda kocha mnoko. Qual é o dia que foram pôr a boca? Kochaka mnoko kaka Só koswani põe a sabato. boca aqui, só Kofinga fazem discutir baninga. os outros, só ofendem Kende os outros. finga Satan. Vá, Só coisa ofende moteia, Satanás, só. se você é pregador de verdade. Cara, lê só 28. 1 de Samuel 1, 1 de Samuel 17, 28. Não, papá. Toquei. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu aquela conversa e ficou... Eliabe, quem é irmão mais velho. velho de David. Eliab, son frère aîné, Ouviu aquela conversa e ficou aborrecido com Davi. Oyoki. Perguntou-lhe: por que é que vieste cá? A quem é que entregaste as ovelhas que ficaram no deserto? Sei que és muito atrevido e que vieste cá só para veres a batalha. Oseoka. Estás a ouvir? Quando como nini? Bitumba e Aquilo tornou-se o ataque. quê? Babandiko A luta. ataque petit frère. Ali começaram Eu a sei atacar o que irmão você menor. é muito atrevido, orgulhoso, É, meus malandro. Vieste aqui só para ver a batalha. Gosto muito de ver as coisas. oyeka kotala bitumba, olingi kotala makambo mingi. Você é muito curioso. Yo oza trop curieux. 29. David respondeu: mas que mal é que eu fiz? Que mal, papa, só na tuni mutako boma ye. Que mal que eu fiz, você suani selenga botonga la kangai. Qual é o meu problema? Até é mal. Apenas fiz uma pergunta. 30. Voltou-se para o outro homem e perguntou-lhe o mesmo. E as pessoas que ali estavam responderam-lhe da mesma maneira. Betela isso mabogo, pode mandar. Aplaude fortemente ao Senhor Jesus. Na yo que eu te beta mabogo. Não te ouvi, aplaude. Tá lá voisin na yo. Olha o teu vizinho. Yebisa ye. Diga-lhe. Bitumba na biso eza yo nangate. A nossa luta não tem a ver com tu e eu. No yo solo bateu só talanga por. Você não estás a dizer, Tá lá estás a voisin yebisa negar. ye. Olha o teu vizinho, diga-lhe. Esse é o erro que a igreja está cometendo. Os erreurs église ezokomettre. Alguém que vir para ajudar. Moto aye po asunga. Que Deus já falou do elemento surpresa de Deus. Esina alobaki sur les éléments surprises de Dieu. O elemento. Les éléments surprises. Ele veio como elemento Aye lokola élément surpresa de Deus. surprise de Dieu. Quando chegou, começou a se informar. Ntango akomi abandi kosinforme. Os próprios irmãos Bandeko na Biologique. biologique. Os inimigos que nós temos, talvez as pessoas que nos conhecem melhor. baennemi toza na bango parfait eza bato oyo bayebi biso malamu. Não está a dizer amém. As pessoas que conhecem os teus erros. bato oyo bayiba erreur na yo. Sabe que você é goloso, Baby, eu sou você é goloso, indisciplinado, você é indisciplinado, você é teimoso. você é teimoso. Ah, essa macamba tete a família, a macamba mususu. Aqui tem a ver com outras coisas, não tem nada a ver com a família. Bango basuba caractère da família, yango babuaka petit na zamba. Habito yebi osaka tete. Eles pegaram a característica da família, disseram que não, nós te conhecemos que você é teimoso. A razão pela qual lhe deitaram. Você é orgulhoso. Yo oza Outra linguagem orgueilleux. diz,
Você é orgulhoso. oza Todo orgueilleux. aquele que tem Deus sempre é lugar de orgulhoso. Mutu nyonso aza na nzambe bakojuge yo orgueilleux. Todo aquele que fala melhor é qualificar de orgulho. Mutu nyonso alobaka malamu aza qualifié orgueilleux. Gostei da atitude de David. Nasepeli na attitude ya David. Em francês diz, Na français balobi, il détourna. Hein? Ele virou. Merci maman. Alléluia. Eza na bato na vie, il faut que détourner bango. Há pessoa na vida que você tem que virar contra David ele. sabia, você não é o meu adversário. David ayebaki yo oza O adversaire na bato. inimigo comum aqui temos é Golias. Ennemi commun toza na ye eza Se Goliath. você quer discutir no meio do orgulho da família, vamos tratar da família. Mas aqui, no campo da batalha, Israel tem problema. Soki olingi otraite na orgueil na ngai ya famille, awa na champ de bataille Israël eza na problème. Fala um teu irmão, não confunda. Lobana ya nini kono É por kokonfondre. isso, Mpona yango, para evitar esse tipo de problema, mpona koevite bazaka problème oyo, identificar o representante dos inimigos é muito importante. koidentifier représentant baennemi eza important. Como que vai perder tempo a discutir com teu próprio irmão? Comment ko perdre temps discuter na propre ndeko A na yo? pessoa que faz parte do nosso exército Mutu azo faire partir ya armée na biso. é aquele que você quer desencorajar. Yo mutu olingi odécourager ye. Você quer lhe acabar com as tuas palavras. Olingi osilise na maloba na yo. David diz ao mais velho, isso. David alobi, Ele precisa fazer no baluca. Diga ao teu vizinho Ele vira. precisa detornei. Diga ele vira. Le caba musus. Faça os Tika outros. bango batonga, tika bango Deixa que bafinga. eles fofocam, Essa deixa que eles perde de ofendem. temps. São Ngana pregas zoya de kusambela. Deus. Eu estou Na violando. yeli batuana te. Eu não vi pra essa Nazama pessoa. toya kopesa Não yote. tenho filho Ngana ali, zo tá? luka nzambe pona famina estou nga. buscar Deus Na pra yoko minha luka família. nzambe pona libala Vim nanga. buscar Deus pro Na meu yeli casamento. yote mama Eu songi não vim songi. pra você, mamá, fofoqueira. Kabisa ye na yeli yote. Diga, não vim pra você. Naza na tanko perdre te. Não tenho tempo a Naza na perder. masasa ko perdre Não te. tenho balas A a minha perder. energia Energia é na para mão. enfrentar Golias. Essa pona afronter As minhas Goliath. palavras Ba parole não na é mão. perder com você. Essa não Eu perde quero na atacar bino. Golias. Nangina attaquer O Goliath. meu tempo Tana não nga. é passar com você. Na collectiona O bino meu te. tempo é com Golias. Tana nga eza na Goliath. Porque Golias Po Goliath. tem salário. Aza na Quem salaire. mata Oyo abomi ye. vai casar. Akobala. Quem mata Oyo abomi ye. vai tirar vergonha na família. Akolongola soni na famille. Fala o teu irmão, não perca o tempo com Lobana eles. ndeko perdre temps na ye te. Não confunda o To inimigo. confondre tes ennemis. Estou pregando alguém. Azoteya mutu. As coisas que eu estou falando. Makambo nazoloba. Esse é o erro Oyo eza erreur. de que eu para não confundir, Mpona koconfondre para não te. se confiar. Mpona kose confier te. Meu Deus, como que Samson vai casar com Dalila? Eu não estou entendendo. Comment Samson abala na Dalila nazo comprendre te. Hã? Inimigo contra inimigo se casar. Ennemi contre ennemi babalani. Isso mesmo é fazer o quê? Oyo eza po basala É nini. panela de veneno. Eza nzungu ya poison. É um casamento venenoso. Libala empoisonné. Da forma que estão juntos, alguém vai matar o outro. Ndenge baza ensemble moko akoboma mosusu. Estão a dormir juntos, estão a comer juntos, mas vai te matar. bazolala ensemble kolia ensemble me oboma Porque yo. vocês não são da família. Po yo oza ya famille Não é te. da mesma Oza família. ya même famille te. Levanta a mão, fala comigo. Não vou cometer esse erro na minha vida. Tombola loboko lobana kokommettre erreur oyo te. Perder o meu tempo com alguém que quer me Na matar. perdre temps te na mutu alingi abomanga. Com alguém que quer destruir a nossa Na família. mutu alingi adétruire Que famille na quer biso. destruir a nossa Alingi igreja. adétruire église na biso. Loba amém. Amém. Posso avançar? Amen. Ponto, razão número 4. Quatrième raison. Por quê? Pourquoi Josué Josué perguntou a ele de se identificar. atuni na ye Porque asidentifier. ele não queria Po alingaki te. arriscar a sua vida, Koriske vi na ye. combater contra Deus. Kobunda contre nzambe. Ele não queria arriscar Alingaki te koriske a sua vida, vi na ye. combater contra Deus. Kobunda contre nzambe.
Se você é representante de Deus, Ce que vous avez représenté a Nzambe, sua vitória está garantida quando está combater contra o Satanás. victoire na yo eza garantie tant ozo bunda na Satana. Oyoki ngai? Amen. Ah? Quando você quer combater a Deus, Tant olingo bundisa Nzambe, você meteu a tua vida em risco. otie vi na yo en É por risque. isso quando ele perguntou, Yango tango ya tuni, a pessoa lhe disse: ayebisi mutu eu ayebisi ye, sou o chefe do exército de Deus. naza chef ya armée ya Nzambe. Joshua kuya mame. Joshua afuka ye. Nalingi natake mutu batakaka te. Amen. Eu estou a atacar a pessoa que não se ataca. Eresma na tuni. Eresma na tuni nzambe ngai. E felizmente perguntei a Deus, Bongo soki na bandeke masasi. e se eu começasse somente a dar tiro? Hein? Meu Deus. Mon Dieu, Meu Deus. mon Dieu. De uma vez caiu, disse: Bala yoka kwei na mabele. Angaye kasinga. Fala o teu irmão. Loba na ndeko na yo. Ninguém combate contra Deus e vencer. Mutu te bundisaka Nzambe po alonga ye. Se você quer combater um representante de Deus, Soki olingo bundisa que représentant vem te de Dieu, ajudar em oração, Oya, é que na vem te prière. ajudar no casamento, Oya, eu que sou na vem te prière. ajudar nas tuas oye lutas, kosungo na bitumba na para que yo. você vencer, Foi o longa. e você quer fazer dele o inimigo, Olingo sala ye inimigo. estás a correr o risco. Ozo courir risque. É por isso todos aqueles que atacam o líder da igreja, Yango batonso a sua vida está em risco, porque esse líder foi mandatado Po leader aza para te Para ajudar kosunga a yo. vencer as batalhas. Kolonga ba bataille. Esse amém é muito fraco. Amen. Será que estou pregando que Deus abençoe o Nazo te papai? ya mutu. Aleluia. Amen. Fala um termo, eu não vou Wana combater ndeko nongana kobundisa te. contra Deus. Contre Nzambe. Não vou lutar Nakobunda te. contra alguém que Deus enviou para me ajudar. Konke mutu Nzambe atindi po Essa asunga. doença da Eza igreja, maladi ya o église. diabo colocou nos membros Diable atie ba para mambo. começar a ofender pastores, Bapinga pasteur. fofocar, Kotonga. lutar contra eles. Bundisa Esse é contre eux. grave. C'est ça qui est grave. Jesus caiu. Joshua kwei. Sabe por que estou pregando isso? Oliponi nazo te ya oyo. Alguém no Novo Testamento, Mutu moko na Nouveau Testament. no Acto 5, Na Acte 5. Gamaliel Gamaliel. disse a essa gente: quero vos dar conselho. alobi na mutu bato alingi napesa Mano, bino conseil. essa Ndeko. gente que você está a combater, Mutu oyo bino bozo essa combattre. gente são muitos Bato oyo bozo apóstolos. combattre. É? Se essa empresa vem de Deus, Soki entreprise oyo euti epa Nzambe. oh, meus irmãos, Bandeko na nga. cuidado, é? Okeba. Vocês estão a correr o risco, Bozo courir risque. vocês, Bino bozo courir risque. de combater contra Deus. Ko combattre contre Dieu. Tangalanga, Acte 5:39. Meu Deus, Atos 5:39. será que estou pregando alguém? Amen. Mashamandabra. Em casa Amen. pode começar no verso 33 Na ndako banda na 33. até 39. Tina na 39. Mas vou tirar só 39. Nazwi ka 39. Atos capítulo 5, versículo 39. Diz o Diz quê, a palavra mano? do Senhor. Hum. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser de também achado combatendo contra Deus. Palavra do Senhor. Quero a palavra que diz o risco. Atos 5:39. Mas se vêm de Deus, não conseguirão destruí-los e correm o risco Corre o quê? O O risco. risco de estar a lutar contra de Deus. estar a lutar contra quem é? Contra Deus. Ne courez pas le risque. Jesus. Ouais, ouais. Tu vois? Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dá conselho a alguém que está ao teu lado. Não Pesa corre o conseil risco. mutu aza pembe na yo. Não, você não está a falar. Olha só. Tala ye. Não corre o risco. Ko courir risque te. Não, você não está falando. Ele fala, não corre o Loba risco na ye ko courir risque te. de lutar Obunda contra Deus. na Nzambe. Ninguém lutou com Deus, Mutu te abunda na Nzambe. já venceu a batalha. Alonga bitumba. Não, o próprio diabo Diabo tentou yeba. lutar lá, Atanta kobunda kuna. perdeu a batalha. Perda bataille. Você não vai perder a Yo ko batalha. perdre bataille te. Não cometa o erro Ko commettre erreur te. de correr o risco. Courir risque. Ambuta Gabriel. Identificar o representante de Deus e representante de quem é?
do diabo para evitar correr o risco. Identifier le représentant de Dieu et le représentant du diable pour ne pas courir le risque. Muita gente está confundir. Beaucoup de gens vont se Porque confondre. encontrou erro no homem de Deus. Akuti erreur na mutu na Tá ali nzambe. achar que ele também é homem. Wakanisi azaka Não, 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 apolitique. não, 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 não. Existem homens e mulheres mandatados. Il y a des hommes et femmes São qui embaixadores. sont des ambassadeurs. Representa Deus aqui na La terra. représentant Até o diabo sabe disso. Même le diable le sait. A guerra da igreja La guerre de l'église mudou. est changée. Não é contra o diabo, Et ça contre le diable é contra nós. et comme contre Bissou. Combater contra Deus significa o quê? Combattre contre Nzambe linko laksani. Combater aos mandatados dele. Combattre ba mandaté na ye. Como a Macambuana. Quando disse estamos a lutar, o risco de lutar com Deus. Donc basolo bozo courir risque à combattre contre Dieu. Est-ce que Nzamba aqui wana? Nzamba Será za- que Deus estava lá? Tango Nzamba kutani na Saul. Quando Deus encontrou-se com Saul, Hã? Sol. o Saul, Paulo, hoje. Paulo, que hoje No é. caminho de Maíz. Na chemin de Maús. O que ele diz? Ina Por Luna. que você está me combatendo? Pourquoi tu me persécutes? Quem é você? Você está pensando quando está ofendendo Paulo, está ofendendo Lusayadio, está ofendendo a mamãe Joana, está pensando que você está ofendendo quem? Kanisi tango zo finga basali na ngao kanisi zo finga nani? Quando você anda fofocando na tua casa, Tango zo tonga na ndaku na yo. estão brincando, estão fazendo o quê? Bozo sala nini? Deus encontrou Nzamba akuti. Arão e Miriam. Aaron na Miriam. A fofocar. Passou Deus toda. disse: Moisés, estão te fofocando. Moïse Reunião botou aqui. Yaka. Quando chegar lá, ele disse: Você é de Deus, estamos a falar aqui em casa. Inom bale bozolo bani. Senhor. A Moisés passa tudo e diz: não sou que eu estou cá. Moisés também assustou-se. Afinal, vocês também Na amam fofocar. sambeli, na nzela atividade hoje. Eu oro através dessa O zonga atividade. na Que bererte. não volta nos erros. Diabo até tu e eu O te. diabo não te destrua. Muitos perderam a guerra da representação. Mingi ba perdre guerre ya représentation Porque confundiram o adversário. pour ba confondre ba adversaire. Deixaram Golias. Batiki Goliath. Estão a discutir entre eles. Bani ko discuter entre bango. Enquanto que há mamães que não estão dormindo. Pendant que sana ba maman baso A la. família está a sofrer. Famille so Não souffrir. tem pessoas que estão casadas. Bato baso ba E na você terre. vai perder tempo. Eu Ou perde me tempo. falaram. Baloba Ou que falaram não. mal de mim. Baloba Aquele que não. irmão não vai lhe cumprimentar Me mais. guana na kolo- Lhe deixa falar. Kaya lo. Segue o seu objetivo. Yandela objectif na yo. É matar a Golias. Eza koboma Goliath. Estou pregando. Nazoteya. Agora, deixa-me acabar. Tempo, Tika na meu Deus. silisa. Mama Xandarabocuri. Existem duas categorias de representantes do diabo. Il existe deux catégories de représentants du diable. A primeira Yaliboso. é a categoria dos representantes que se identificam eles próprios claramente. Esa catégorie aba représentant o ba s'identifier ka bango moko clairement. Se aponta, se apresenta, não precisa de discernimento. À se présenter, à ça t'as besoin de discernement. te. Representante como Golias. Un représentant comme Goliath. Não lhe deu muito trabalho. Apesi musala mingi Não, te. ele não deu Israel trabalho. Iye apesi Israël musala Não te. lhes mandou para Jesus para descobrir. Atindi bango te ba gêner po bango ba Ele próprio découvrir. se apresentou. Iye moko se présenter. Ana zakaranga ya bino. Eu não sou vosso. E ele próprio disse: Eu sou Iye filisteu. moko lobi ngana za philistin. Essa é a minha identidade. Não precisa ninguém vos apresentar. Eu Wana próprio. identité na Já nga. estou aqui. Nga moko na zawa. Eu estou a representar o meu povo. Nazo représenter peuple na Não nga. precisa Na- que alguém me descobrir. Nasa besoin te muto a découvrir nga. E esse tipo de representante Et type ya ba représentant oyo. tem a facilidade que nós lhes combatemos. Baza na facilité biso to combattre bango. Porque já lhes conhecemos claramente. Poto ye bango déjà clairement. Mas a segunda Et categoria deuxième catégorie, é a categoria mais perigosa. esa catégorie le plus dangereux. É aquele que são infiltrados, Eza ba o baza ba infiltré. fingidos, Ba bombama. mas estão no nosso meio. Mais baza na kati na biso. Com pele de quê? De ovelha. Na poso ya meme.
Olha lobo. Fala o termo, os lobos. Le baba loup. No meio do quê? Au milieu de Das ovelhas. Yaba Meme. Existe muitos representantes Et ça n'a pas représentant et belé. do diabo Il y a diable no nosso meio na kati na biso sem saber que são deles. sans oyeba que basa ya diable. Pensanga amém. Amen. Pensanga amém. Amen. Dê-me um É por amém. isso que estou a falar, devemos de que lhes identificar. Yango na lobi il faut identifier bango. São muitos. Parce que belé. Vai me perguntar, papá, Okotuna papa. makambongo yebele kango ndengeni. Como é que você sabe, papá? Como é que você sabe dessas coisas? Natangi na Bíblia bandeko na Eu ngai. li na Bíblia, bem amado. Job chapitre 1, Job capítulo 1, verset 6 a 8. seja 8. Tango bana nzambe basangana. Quando os filhos de Deus se reuniram, Bana mninga na ayepe. diga, Satanás também veio. Tangela ngai show capítulo 1 kiala. Job 1, Quem está pronto? Lobana voisino bayaka. diga ao teu vizinho que vem. Joana baza. Existem, Bakoza na biro. podem estar no gabinete, Departamento. no departamento. Bayepe na kilt. Vem também no Bakoyepe na culto. 4 semaines. Vão vir também nessas 4 semanas. Amém. Bayeko yebe bakoteya nini yango kuna. Vieram saber o que é que vão Bayepa pegar. bamfute yo genete. Yo Vieram so para poder kaniseza yo. tirar porque você não Nzoko musala jejua. bayeli yango Você está a wana. pensar que você Comunique afinal yo so pastor trabalho. azopesa etali yo te. Todo comunicado que o pastor está dando não te diz respeito. Não tem nada a ver contigo. Nayoki mwana musolo bingana no na bandite. Eu ouvi um dos filhos disse, eu ainda não comecei. Yo bandite nana pesi yo programa. Você ainda não Tuna na marazo começou. panje yo na no Quem que deu o bandite. programa, você Oso ainda não tambula iniciou. na direction ya nani. Estás a andar com a direção de quem? O problema. São problemas. Tuna bango ko papa oso interprete. Tuna bango ngala be. Bazo sala ngo na kombo ya nani. Estão a fazer em nome de quem? Totanga. João capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus Fala comigo os filhos de Deus. Le baba vieram na se Nzambe. Fala comigo os representantes de Deus. Le représentant de Dieu. vieram apresentar-se Ah, perante o Senhor. na presença de Deus. Leba toya na biso kosambela. Amen. Viemos orar. No yo sabe leba toya que na biso Você não está aqui, kosambela. fala, nós Toya viemos na biso orar. na 4 semaines. Nós viemos nas 4 semanas. Ah, Veio também Satanás yo ki- Viste? veio também Satanás Satan peut entre aller eles. entre eles. entre bango. Leba na nga ayaka. Diga que ele Verso veio. 7. 7. Então o Senhor disse a Satanás: Para só. Só Deus que lhe identificou. Os outros bem boeus. Nzambe kaka identifier batu nyonso bazalaki nanu Ble. ble bayebi te. Ti lelo be bayebe te ayaka. Até hoje também não sabiam que ele vinha. Na sambeli oswa miso ya Nzambe. Eu oro que tenhas olhos de Esika Deus. bosangani soki aye omona ye. Onde se reuniram, se ele vir, que você possa lhe identificar. Fala ao teu irmão. Loba na ndeko na yo. Se Kazinga não te vê. Soki kazinga Se moni yo te. Lusayaku não te Soki vê. lusayadu Mas amoni yo o te. Deus de Lusayadu. Mais Nzambe ya O lusayadu. Deus de Janvier. Nzambe ya janvier. Ninguém pode se esconder. Moto tako iko batama ye. Amém. Se finge, tá bom. Batama eza bien. Pode se fingir. Iko batama. Pode fazer como você fez para Deus. Sa lokolo ye pona Mas Nzambe. perante o meu Mais Deus. devant mon Dieu. Aya machapa kayapa. Pedro diz a Ananias. Pierre alobi na Ananias. Vocês não podem enganar a Bino Deus. boko iko kosa Nzambe Você te. trop petit. São muito Makambo bosali pequenos. na ndako. As coisas que Nzambe fizeram ayebi em yango. casa, Deus sabe. Olingi kotakisa biso nini? Querem buscar o quê? Yebisa voisin no banga Nzambe. Diga ao teu vizinho que ama Koyawa Deus. te ke batindi yo koboma kazingo kokoka Não te. vem aqui porque te mandaram aí Koyawa para te a tua casa, não oloka posso batu. aguentar. Não vem Nzambe aqui akoloka yo enfeitiçar. moko. Deus vai te enfeitiçar, você sozinho. Na ndenge bozotala ngai. Olha como é que está a lhe olhar. Yebisa tuna voisin no yebisa bango. Pergunta Est-ce que ao teu biso tokendaka na vizinho. réunion na bino?
Será que nós andamos indo nas vossas reuniões? otuna bandoki toyaka na réunion na bino Pergunta aos buchos, nós place vamos bosanganaka nga para nayebi yango onde vocês se reúnem, eu soki conheço. na se ya mai soki na Se é zamba debaixo d'água, se é na asi mata. bomonanga Já me viram? siko awa boza kosala nini Aqui estão a vir fazer o quê? tuna ye na ndako na yo aye kosala nini Pergunta na tua casa, veio fazer o quê? nazoteya nani na butu Só alelo a pregar quem na noite de hoje? queridos irmãos Bien-aimé, não brinca bosakana essa te. gente tem coragem Bato bazana courage. quando os filhos de Deus estavam reunidos Tango bana nzambe basangani. ele próprio ye moko Ye moko. wana kutatindi representante Ela ele nem próprio mandou representante. veio também no culto okomona pa afukami amekanda Aí também ele ajoelha. nzoka Afinal, aye kosambela te não veio orar. aye koluka autorisation aboma mutu moko azoluka ko Ele veio na autorização para matar alguém que eles estão à procura. akomi kotonga shoba okutu Ali começou a fofocar o na jogo reunião da wana fé. ayeli kutu kuadore te Naquela reunião nem veio adorar. ekomi oyo omoni kutu shobe wana po Ali estava aquele Job, é? yo yebaka ye te Você afinal não lhe abangaka conhece. yo pamba te nga nayebi ye Ele não te teme à toa, eu lhe conheço. é muito interessante porque tem dinheiro Azana tem filho bongo, azana bonito bana. tem casamento Azana libala. nzambe alebi tika toyebi ozala kotongaka bato Deus disse, sai, nós te conhecemos. yo você ye gosta nayo de na eglise fofocar. obandi kotonga yo Você só veio na satan igreja, você, bato Satanás. bazokuadore Os outros estão yo adorando. ozosolola na yo na Você mutu está a mosusu conversar com outra pessoa. ozomona Está a ver? bandoki na eglise Bruxos, feiticeiros na igreja. na ere ya adoration Na hora da yo adoração, ozosolola na makango você está a conversar com o Exalaka. namorado. Insiste. abomination Abominação. makambo satan azosala yango oyo São coisas que Satanás donc está a nzambe fazer. kuti mwayoka bapriere ya bato kuna eza te bakoti masolo na ye Deus Onde nem nini? tinha como ouvir a oração dos outros. Entrou também na conversa dele. nzambe atuli outi wapi yango Deus te perguntou onde é que você saiu. akutanga kozungara zunge Ah, tu Musala açaí ya vai. kozunga. Ah, eu sou zungo. Quem está comigo por dizer amém? Nani Fala comigo desde hoje. Loba kobanda lelo. Fala comigo desde hoje. Kobanda lelo. Nesta atividade, L'activité oyo. todo inimigo Ennemi que nyonso. vem infiltrar Oyo aqui, aye ko infiltrer que awa. Deus lhes ponha. Nzambe abimisa ye. Até hoje, papá. Sim, Lelô. Nem o próprio Job sabe, Même nem Yomoko os Job filhos de evite, Job sabem même bana ya Job que evite. ele estava presente. Que ye azalaki Só présent. Deus que lhe localizou, Kaka nzambe alokalize. Deus que lhe identificou Nzambe e identifié. começou a conversar com ele. Abandi kosola na ye. Sikoboyebisanga mama. Me digam, mamã. bakilita boyo bato ya sata baleki 30 bino bato malamu nyonso boye te eglize ebongi No culto como esse, os do Satanás vieram 30. Vocês de Deus nem vieram quase nada. Será que o culto vai fazer bem? bazalaka serie E eles são sérios. bazanga akilite te Nem faltam no culto. ntango bino bato malamu bolali na ndako ye kuta ye kokombola na eglize Quando vocês, os bons, estão na igreja, ele até vem varrer a igreja. wana yo wana ozokalingaka Ali bapese você está a frigir o peixe, ozolamba nano estás a cozinhar bango ainda. bazalaka fidele Eles são fiéis. bagene mpe Também jejuam. totangaki yango na acte 23 Nós vimos em Atos 23, verset combien 11 versículo 11. bagene 40 mpo baboma paulo Jejuaram bagene 40 para matar o Paulo. mutu nyonso azogene mpo na nzambe te Toda pessoa não jejua para Deus. bamosusu baogene Os outros estão a mpo makambo jejuar na bango esimba para que as suas coisas vão dar certo. nasambeli Eu oro ke na kati na biso que no meio de nós, mutu moko ya diable aza te que nenhum do diabo está aqui. oyo akomeka yambala O oyo que tentar dessa vez, loba nanga nzambe bimisa esambela diga a nzambe Deus, faça-lhe sair. bimisa bango Faça-lhe sair. anda nos passar tempo papa kiala bazolekisa biso temps. você tá lhe formar tá lhe ensinar Os tá enseigner. pensando que é uma boa pessoa Kanisa mutu malamu. afinal é Judas tokazane juda. que esse pé a igreja pé e a sua peça aí A caixa também da igreja Jesus lhe deu. meu Deus yango moni yesu tia kufa na kesi etikala te bamvutuma banda Judas simba mbongo bamvutuma Até que Jesus foi no sepulcro, a caixa da igreja não tinha dinheiro, porque estavam somente ali, embruxar em bruxar, somente a bruxar. Tabita
Osando kite. Petit loba area. Tika to sambe. Vamos Il y a ce orar. type de personne, papa. Au moment où on peut président du département. Vais botar meu presidente do departamento. Oui, papa, ça cancelle. Porque eles são sérios, não recuam. Eles vêm. Frère, Eles sou vêm. Cassimbia. Esse irmão se Eu pegar vou aqui, vai dar certo. Merci, Satan. Aí vai dizer, oh, obrigado, Satanás. Nango moko ba mikabi. Eles mesmos se ofereceram. Mikabi. Zuangaê. Wana pena wana Satan zamba ba lobe Ali, komi ya. Satanás vai virar aquela música. Mikabi. Locola Lokola Samson. Como Bino kanisi Samson. Delila yemba nzemboni. Você está a pensar que ele Akebenga cantou. batu na bango boya. Foi chamado e se venha. Mikabi. Soyez. Soyez. Ali, Dalila. Alobi. Afongolinga motema. Abre o meu coração, Boya. Venha. Boya. Venha. Amiga Se Bia. entregou, Boya. Venha, Cortei. Bakoyemba nzembo pona yote. Não vão entoar essa canção Mais para il n'est vocês. qui va y aproveitar Ennemi moko para te destruir. a détruire yo. Se vai na tua casa, Só que aqui na que tua Deus casa, lhe localiza. Samba localiza. Se vai na tua escola, Vai na que escola, Deus lhe localiza. localiser Todos os inimigos ennemi nyonso que representam o diabo, o ba representa ka que diabo Deus nos ajude. Levanta só. telema likolo Vai orar, Senhor, me abre os Nzambe olhos. Nzambe fongolanga miso Eu não vou confundir o inimigo. nako confondre Não quero l'ennemi combater alguém que não conheço. nalingi na combattre te Senhor, me ajuda. Nzambe Eu sungaka vou conhecer nakoyeba quem está representando o diabo na minha nani casa. azo représenter diable na ndako nanga Quem está representando o diabo na nossa nani igreja. azo représenter diable Quem na está église representando o diabo nani azo no représenter quintal onde que eu na moro. lopango esika na vandaka Quem é que está nani representando azo o diabo représenter na minha rua? diable na Senhor, me balabala abre os olhos. Nzambe fongolanga Porque eu miso quero enfrentar. nalingi na Porque eu affronter quero acabar com essa guerra. nasilisa na guerre oyo Levanta as mãos, começa. Jesus name. Bango basiportaka moto te. Eles não suportam o fogo. Nalingi tosambela. Nzambe. Vamos orar a Deus. Place baza. Onde está? Na musala nanga. No meu Na trabalho. classe nanga. Na minha escola. Na ndako nanga. Na minha casa. Na pelisi moto. Eu acendo Na fogo. tia bango mal à Eles l'aise. foi mal disposto. Soki bakokima bakima. Se vão fugir de Pelisa moto você, tosambela. Le
In Jesus' name. Vai fazer a última oração. Vai dizer a Deus: Pai, aqui nas nossas reuniões, desde hoje, nos encontros dos filhos de Deus, Pai, faz que essa gente não venha. Aleluia. Amen. Que ele desapareça. Que receba os impedimentos para não começar a vir nos cultos. Nos cultos você vem ver o culto pesado. Vai ver que os músicos ensaiaram. O ensaio estava muito bem. Quando chegamos na reunião, o umbigo twin, a voz ali seca. Diga porque eles vieram. Você veio bem quando chega na igreja, começa a sonecar. Começa a dormir. Diga ao teu irmão que eles vieram. Vira, lhes empurra que não venham. Empurra eles Deus. Deus lhes assim que estás a orar. Até em casa. A oração de fazer isto. Deus não tem convite aqui. E ele veio. Quem lhe convidou? Não tem respeito. Deus ainda está na porta. Ele diz que estou batendo. Pergunta a Satanás: você bateu, pediste licença a quem? Ora para tua família. Deus, toda gente de Satanás que seja membro da minha família, na minha casa não foi. E o fogo e a sede que não vem no meu casamento. Vamos continuar de noite. As orações é de noite. Aqui nós estamos a dar informações. Em casa prática. À noite aqui também a prática. Dê-me um amém.